Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula de matemática. Meu nome é Alex Duarte, a nossa intérprete de Libras é a Márcia Moura. E nós vamos ver hoje o quê? Nós vamos continuar na geometria métrica ou de posição, ou seja, estudando os sólidos. Nós vimos uma primeira aula sobre o volume da esfera, na qual nós deduzimos a fórmula do volume da esfera. E agora nós vamos aplicar esta fórmula, ok? O que nós vimos? Nós vimos que o volume da esfera é 4πr² sobre 3, sendo r o raio da esfera. Então, isso nós aprendemos. Aqui nós estamos no PET 5, atividade 2, página 15, uma questão do banco de itens, que diz assim: a figura a seguir mostra uma esfera de centro O. Então, O é o centro da esfera. Considere os segmentos. 8 segmentos, gente: OS, OR, OP, PQ, TU, OT, OQ e OU. Então, vamos ver na figura. Está aí, ó, a esfera de centro O. Nós temos, vamos fazer uma analogia com o planeta Terra. T está na posição do Polo Norte, o ponto U está na posição do Polo Sul. Os pontos P e Q são diametralmente opostos e estão sobre o Equador. O ponto R estaria no interior do planeta Terra e o ponto S está no meridiano do planeta, ok? Só para a gente ter uma noção da figura. Muito bem. E a pergunta é: quantos desses segmentos são raios dessa esfera? Letra A, 2 segmentos, letra B, 4 segmentos, letra C, 5 segmentos ou letra D, 6 segmentos? Pessoa, o que é o raio? É um segmento que liga o centro da esfera a um ponto na periferia da esfera. Pode ser no Equador, pode ser no meridiano ou, né? Então vamos analisar um por um. Vocês estão vendo aí, ó, o segmento OS, que é o primeiro que ele falou. Justamente está ligando o centro O da esfera a um ponto S na periferia, que está nesse meridiano que está desenhado aí, ok? Então, OS é um raio dessa esfera. Eu aqui estou sinalizando da seguinte maneira, pessoa: se for raio, eu estou colocando a cor verde, né? Se não for um raio, eu estou colocando na cor vermelha. O próximo segmento que ele menciona é OR, mas observe então que OR não é um raio. Por quê? O está no centro, mas o ponto R não está na periferia, né? Não está na superfície da esfera, está no interior da esfera. Então, se a gente parar para pensar, a medida do segmento OR é menor do que um raio, né? O raio seria de O até Q, por exemplo. Então, aí na figura é bem claro que a medida do segmento OR é menor do que a medida do segmento OQ, sendo que essa segunda, sim, é o raio. Então, OR é falso, isso não é um raio da esfera. O terceiro segmento é OP, beleza, então realmente OP é mais um raio dessa esfera, né? Foi do centro até a periferia, até a superfície da esfera. O próximo segmento que ele nomeia é PQ. Bom, PQ não é raio, são 2 raios, né? São pontos diametralmente opostos, né? Como se você saísse de uma cidade na Terra e atravessasse, passando pelo centro da Terra, até o lado oposto. Então, PQ é o quê? É um diâmetro dessa esfera, não é um raio, né? A medida de PQ é 2 vezes o raio. A gente já comentou aqui que o raio médio da Terra é de 6.371 quilômetros. Se você multiplicar por 2, você teria essa distância PQ aí, ó. E da mesma forma, o segmento TU também não é raio, ele é um diâmetro, né? Comparando com a Terra, ele iria exatamente do Polo Norte até o Polo Sul. Se você lembrar da aula que a gente teve sobre esfera, né, a Terra não é exatamente uma esfera, então, na verdade, a distância entre os polos é um pouco menor do que a distância de P até Q, por exemplo. Mas no modelo aqui é esfera. OT, agora sim, agora nós temos um raio, olha lá, foi do centro da Terra até o Polo Norte. Então, eu colori de verde, indicando que esse é um raio. E, finalmente, OQ. OQ também é um raio, porque vai do centro da Terra até um ponto lá no Equador.
E tem ainda o OU, né, que vai do centro da Terra até o Polo Sul. Então, também é um raio, né, semelhante a OT, que foi até o Polo Norte. Então, resumindo, não são raios os segmentos OR, PQ e TU. A gente viu que OR é menor do que um raio e que PQ e TU não são raios, são diâmetros da esfera. E são raios os segmentos OS, OP, OT, OQ e OU. Então, qual que é a resposta da questão? Letra C. 5 dos segmentos apresentados, 5 dos 8 apresentados, são raios da esfera. Ok? Então, gente, isso reflete o seguinte, como que é importante você desenhar e interpretar desenhos em tudo que for geometria. Se não for dado o desenho, tente desenhar, por favor, para você visualizar o que está acontecendo. PET 5, atividade 3, na página 16, também do banco de itens. Na figura 1, que eu já vou apresentar para você, tem-se uma esfera na qual foi feita uma seção plana, passando pelo seu centro. O que é uma seção, gente? Um corte. Essa seção está destacada na figura 2, junto com alguns elementos dessa esfera. Vamos ver? Tá aí, ó, figura 1, a esfera. O é o centro da esfera. A figura 2 aqui, gente, ela está no plano do corte, tá? Então, imagina que lá você tirou aquele corte ali e colocou em cima da mesa. Então, você está vendo de cima, como se você estivesse enxergando, por exemplo, do Polo Norte, o centro O da esfera, que é o centro aí da circunferência, e os pontos M, N, P, Q, R e S, na figura 2. Em relação a essa figura, tem-se que, letra A, OM é raio e RS é diâmetro. Bom, vamos ter que analisar uma por uma. Letra B, ON é raio e MN é diâmetro. Letra C, OR é raio e PQ é diâmetro. Letra D, RS é raio e OS é diâmetro. Vamos ver? A primeira informação, OM é raio? Sim, porque se você observar na figura 2, OM está ligando o centro O a um ponto M na periferia da esfera, lá na superfície. RS é diâmetro? Sim, porque está ligando dois pontos da superfície da esfera passando pelo centro da esfera. Então, olha só que interessante. De R até O você tem um raio e de O até S você tem mais um raio. Então, R e S são pontos o quê? Diametralmente opostos. Olha, aí o cara foi bonzinho, ó. A letra A já é a alternativa verdadeira. Vamos analisar também as outras? Te convido, para a gente ver onde que estavam os erros. Letra B, ON é raio. Não, gente, ON não pode ser raio, porque olha só, está ligando o ponto O, que é o centro, até um ponto que não está na superfície da esfera, está dentro da esfera. Então, a medida do segmento ON vai ser menor do que um raio, Já está errado. MN é diâmetro? Também não, pelo mesmo motivo. Alex, já está errado, eu sei que já está errado, Só estou analisando para a gente aprender mais. MN é menor do que um diâmetro, Faltou um pedacinho, que é o pedacinho que vai de N até encostar lá na esfera de novo. A letra C, por que ela está errada? OR é raio. Sim, isso é verdade. Mas na hora que falou assim, PQ é diâmetro. Não. Por que não? Porque apesar de estar ligando dois pontos que estão na superfície da esfera, não passou pelo centro. Então, se você comparar, por exemplo, a medida do segmento PQ e a medida do segmento RS, o PQ é menor. A distância de P até Q é menor do que o diâmetro dessa esfera. Gente, lembra que quando a gente tem uma afirmação igual a essa aqui, ligada pelo conectivo E, para uma afirmação que contém E ser verdadeira, ambas as partes têm que ser verdadeiras. Então, a primeira parte é verdadeira, porém, a segunda é falsa. Então, verdadeiro e falso resulta em falso. Na letra D, RS é raio. Já está errado, porque RS não é raio, RS é diâmetro. E OS é diâmetro. Não, está trocado, OS é raio. Seria exatamente o contrário. Na verdade, o RS é um diâmetro e OS é um raio. Então, ele trocou aí e ficou tudo errado. Ok? Então, a alternativa A é a nossa resposta correta. Vamos ver agora do PET 5, atividade 4, também na página 16.
Questão da CEMIG, ele deu a fórmula do volume da esfera, né? Ainda bem, que é 4/3 de πr ao cubo. Se um balão esférico é inflado até que o seu raio seja quadruplicado, ou seja, multiplicado por 4, então o seu volume é aumentado pelo fator. Gente, eu quero grifar aqui que aumentado pelo fator equivale a multiplicado por, tá? Então, é fator, tá? É produto. Então, ele está perguntando assim, o volume é multiplicado por quanto? Na letra A, será que o volume é multiplicado por 1024? Letra B, 256? Letra C, 128? Ou letra D, 64? Primeira coisa que você vai lembrar, né? Se o raio foi quadruplicado, com certeza o volume não é multiplicado por 4, porque o volume não é proporcional ao raio. Pela própria fórmula do volume, você vê que o volume é proporcional ao cubo do raio. Eu vou oferecer duas soluções. A primeira, o volume inicial com o raio R, que era o raio original, 4/3 de πr ao cubo, né? É a própria fórmula que ele deu. E qual que é o volume final? O raio agora é 4R, então nós vamos pegar a mesma fórmula e substituir o R normal por 4R, tudo elevado ao cubo. Olha lá, ó, ficou VF igual a 4/3 vezes π vezes 4R todo ao cubo. Como é que faz 4R ao cubo, pessoa? Assim, ó, 4 ao cubo vezes R ao cubo. Então, quando é uma potência com vezes, você pode distribuir a potência. Não pode com sinal de mais, não pode com sinal de menos. Mas se for multiplicação ou divisão, pode. E aí ficou fácil, né? Ficou 64, o 4 ao cubo ficou 64. O que eu fiz em seguida? Dividi uma pela outra, para ver quantas vezes uma é maior que a outra, para ver quantas vezes que o VI cabe no VF. E dividir ficou bem legal, gente, porque olha só, o 4/3 de cima vai cortar com 4/3 de baixo, adoro essa parte que corta, adoro, adoro. O π corta com π e o R ao cubo corta com R ao cubo, né? Ficou 1 no denominador e 64 no numerador. Quer dizer que a razão do volume final pelo volume inicial é 64. Ou seja, né, operação inversa, o VI passa para lá multiplicando. O volume final é 64 vezes o volume inicial, que corresponde à nossa alternativa D. Teria sido muito mais fácil a segunda solução, que eu até comentei no início. Vamos lembrar tudo, ó. Se o raio de uma esfera aumenta 4 vezes, qualquer medida linear sobre essa esfera aumenta 4 vezes. Eu exemplifiquei aí, ó. Seu equador aumenta 4 vezes, um meridiano aumenta 4 vezes, a distância em cima da superfície sobre 2 pontos dessa esfera, né, aumenta 4 vezes e assim por diante. Agora, a área aumenta ao quadrado. Então, a área aumenta 4 ao quadrado, ou seja, 16 vezes. E o volume aumenta ao cubo. Então, o volume aumenta 4 ao cubo, que são 64 vezes. E aí a gente teria chegado na mesma resposta, fazendo bem menos conta, né? Resumindo, se a dimensão linear, que é o raio, aumentou 4 vezes, a dimensão cúbica, que é o volume, aumentou 4 ao cubo, ou seja, 4 vezes 4 vezes 4, 64 vezes. Gente, ó, quanto menos conta você fizer numa questão, melhor. Matemática não é conta, é raciocínio. Por que eu estou dizendo isso? Se você faz menos contas, a sua chance de errar diminui. E PET 5, atividade 5, na página 16. Pretende-se encher uma bexiga com água até que ela atinja 20 centímetros de diâmetro, sendo que essa bexiga, ou seja, um balão, sempre mantém um formato esférico. Razoável, né? Questão da Ameosky. Quantos litros de água serão necessários? Ou seja, falou litros, você pensou o quê? Volume. Tem que achar um volume. Letra A, 4,2. Letra B, será que são 3,8 litros? Letra C, 3,1. Ou letra D, 2,5, 2 litros e meio? Bom, não deu a fórmula, né? Primeiro, vamos achar o raio da esfera para jogar na fórmula. Se fala 20 centímetros de diâmetro, gente, o que é o raio?
O raio é o diâmetro dividido por 2. Lembra das questões que a gente já fez lá? Né? Que a gente falou naquela primeira questão lá, né? O raio é a distância do centro até a borda, até a periferia. E o diâmetro é o dobro do raio. Ou seja, está aqui, ó, o raio é a metade do diâmetro, d sobre 2. Então, se o diâmetro é 20, vamos dividir, ó, 20 dividido por 2 igual a 10 centímetros. Depois falou assim, ó, sendo que essa bexiga sempre mantém um formato esférico, quantos litros de água serão necessários? Ou seja, qual é o volume dessa esfera? Bom, calculando o volume dessa esfera, olha a nossa formulinha lá. Volume é 4/3 de πr ao cubo. Então ficou assim. Lembra que na matemática d significa vezes? Então eu li assim, né? 4/3 de πr ao cubo, ou seja, 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo, que é 10 ao cubo. Então ficou assim, ó, volume é 4/3 vezes π vezes. Gente, é 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então, vezes 1000. Bom, como as respostas são aproximadas, vamos aproximar o π por 3,14. Então, ficou assim, ó, o volume é aproximadamente 4/3 vezes 3,14 vezes 1000. Fazendo essa conta, o volume deu aproximadamente 4.187 centímetros cúbicos. Nossa, agora nós temos um problema, né? Como o raio estava em centímetros, o volume naturalmente saiu em centímetros cúbicos. Porém, as respostas da questão estão em litros. Então, assim, evite ficar decorando as coisas, né? Ou então guarde uma imagem que é mais fácil. Para você guardar a relação entre centímetros cúbicos e litros, etc., guarde essa imagem aqui, ó, que também já foi falada no Se Liga na Educação. Se você pega uma caixinha, né, um cubinho, imagina aí um cubinho de plástico transparente com 10 centímetros de lado, ó, 10 centímetros aqui no comprimento dele, né? 10 centímetros na profundidade e 10 centímetros na altura. Imagina aí, ó, 10 centímetros é isso aqui que eu estou fazendo com a mão aqui agora. Ó. Esses 6 dedos aqui alinhados, ó, então mais ou menos 10 centímetros. Um cubo com 10 centímetros de lado. A quantidade de líquido, né, de água, por exemplo, que vai caber nesse cubo é 1 litro. Ou seja, 1 litro é 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Né, o comprimento vezes a largura vezes a altura. Quanto que dá 10 vezes 10 vezes 10, gente? 1000. E quanto que dá centímetro vezes centímetro vezes centímetro? Centímetro ao cubo. Então, ó, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Imagina aí, ó, olha a minha mão aqui, ó, 10 centímetros é aproximadamente isso aqui, ó. Se você fizer um cubinho, né, com esse lado aqui, ó, dá 1 litro lá dentro certinho. Então, você guardar a figura é mais simples. Agora, a gente faz uma regra de 3 simples, ó. 1000 centímetros cúbicos estão para 1 litro, assim como o que nós achamos, 4.187 centímetros cúbicos, está para x. Alex, é só chegar a vírgula para lá? Realmente, porque olha só, multiplicando o cruzado, ficou 1000x igual a 4.187 vezes 1, que é 4.187. Operação inversa, o 1000 passa como? Dividindo. Então, ó, a vírgula está aqui, depois do 7. Dividindo por 1000, a gente chega a vírgula 3 casas para a esquerda. O x é 4,187. Se você observar nas alternativas, não tem esse valor assim, né? Então, mais exato, o mais próximo que está lá é que o x é 4,2 litros, ou seja, 4 litros e 200 mililitros, que corresponde à nossa alternativa A, ok? Muito bem. Essas são as referências aqui da nossa aula. Então, vamos fazer só uma revisão rápida das duas coisas que a gente viu sobre a esfera. Qual que é a área mesmo da esfera de raio R? A área é 4π vezes R ao quadrado. Né? Para ajudar a guardar, lembra que se você está medindo uma área, né? Se você vai pintar uma superfície esférica, uma bolinha, você está o quê? Centímetros quadrados, né? Metros quadrados, então a área é o raio ao quadrado que aparece. E o volume não é centímetros cúbicos, gente, metros cúbicos, litros, então 4/3 de πr ao cubo. A fórmula da área, o raio ao quadrado, a fórmula do volume aparece o raio ao cubo.
Muito obrigado por sua presença, por sua paciência e até a próxima aula.